O que levaria um senhor pesquisador, já com mais de 70 anos de idade, a se deter, talvez na sua última década de vida, a escrever um livro imenso, com mais de 500 páginas, sobre a problemática socioambiental que a gente está vivendo? E o que vocês fariam se vocês soubessem o que ele sabe? Urgência. Esse trabalho ele fala sobre urgência. A urgência em agir, a urgência em ativar as pessoas e peso. Esse trabalho também fala sobre o peso de entrar em contato com todos esses problemas, de sentir a dimensão deles, a dificuldade de permanecer com eles. Porque quando a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo, quando a gente tem noção, é bem pesado. Eu, por exemplo, fiquei com insônia há muito tempo. Tem muitas pessoas que se paralisam, o peso é muito grande, elas não aguentam. Outras não sabem o que fazer. Tem muita gente que prefere passar o problema para o outro, fingir que não é seu. Só que tem uma autora muito interessante, a Donna Haraway. Ela diz da importância da gente permanecer com o problema. Porque é só assim que a gente vai conseguir ter dimensão do que está acontecendo, para a gente poder fazer alguma coisa, para a gente poder agir. Então o objetivo aqui é compartilhar com vocês esse peso, porque ele não diz respeito só a mim, a Donna Haraway, ou aquele pesquisador lá do início, o Luiz Marx. Ele diz respeito a todos nós, seres humanos. Então é importante que todo mundo sinta um pouco esse peso aqui. É importante que cada um carregue
que cada um permaneça com um problema, para a gente tentar agir juntos, juntas, juntos, e sentir a urgência. Bom, permanecendo com esses problemas, entrando em contato com essa realidade, uma das primeiras perguntas que eu me fiz e que depois motivou toda a criação desse trabalho foi: o que é ser um humano? O que é ser um humano? Estudando, a gente sabe que o ser humano, ele é muito recente na história do planeta. A Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Esse grande tempo, que é até difícil para a gente mensurar. Os geólogos, observando as camadas das rochas, por meio da estratigrafia, eles consideram como a história geológica da Terra. E eles dividem esse grande tempo em éons, que contém eras, que contém períodos, que contém épocas, e que pode conter até eventos. O ser humano, ele foi surgir só aqui, no final dessa história, há mais ou menos 200 mil anos. Antes disso, muitos outros seres habitaram a Terra de formas muito variadas, dentre algas, plantas, bactérias, protozoários, fungos, animais.
Encantamento. Diversidade e encantamento. A gente foi encantado pelas narrativas de uma antropóloga norte-americana, a Anna Tsing. Ela fala para a gente de um exercício de percepção, para a gente tentar sair da gente e ir em direção ao outro, ao que é diverso, o que existe para além do humano. Isso a partir de um conceito que é paisagem multiespécie. Para a gente tentar conceber a diversidade de formas de existência, os diferentes seres que compõem a Terra e que existem para além de nós. E isso é muito importante para a gente entender que a própria vida cria condição para a gente continuar vivo no planeta. Bom, mas voltando para a história do ser humano, o que faz com que a gente tenha passagem de uma época geológica para outra é quando existe uma grande transformação no planeta. E isso já aconteceu
devido a alguns fatores. A Terra, ela não é a mesma de antigamente, né? O ar que a gente respira não é o mesmo. Os continentes, eles também mudaram muito ao longo desse tempo. Antes eles eram bem juntinhos, lembra? Pangeia. Depois eles foram se separando. Isso fez com que muitas coisas mudassem. O nível do mar mudou. Os seres que habitaram a Terra também mudaram. E essas transformações, elas aconteceram devido a alguns fatores. O primeiro fator que fez com que acontecesse a primeira extinção em massa do planeta foi mudança climática. Quando o planeta ele ficou muito quente. Depois, quando ele ficou muito frio também. Nas eras glaciais, por exemplo. Um outro fator que fez com que o planeta mudasse drasticamente foi o vulcanismo. Imagina não um vulcão, mas vários vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo e fazendo com que a condição de vida dos seres mudassem drasticamente e vários seres desaparecessem. Um outro fator que a maioria das pessoas se lembra foi um meteoro. Quando ele colidiu com a Terra, ele causou um grande impacto. Vários seres desapareceram, dentre eles os dinossauros, que a gente lembra bem. Só que mais recentemente, a gente tem um último fator. Ele se chama ser humano. Ele é o responsável pela 6ª extinção em massa do planeta, que está acontecendo agora. Só que, nessa extinção, diferente das outras, que demoraram milhares de anos para acontecer, essa é a mais rápida e mais intensa desses 4,5 bilhões de anos. A cada dia, um ser diferente desaparece. Vários já desapareceram, a gente nem sabe, porque a gente ignorava a existência deles. A gente só foi encontrar o fóssil. Só que, para além de espécies, dentro da nossa própria espécie humana, a gente extingue formas de vida, culturas, línguas, modos de existência. Essa é a extinção mais abrupta de toda a história do planeta. Com isso, o ser humano, ele já se equipara a uma placa tectônica. Ele se torna um agente metamórfico. E a gente inaugura uma possível nova época geológica. Bem-vindos ao Antropoceno.
Uma vez, quando eu morava numa cidadezinha bem pequena, o ponto mais alto da cidade de São Paulo, São Bento do Sapucaí. Eu estava me dedicando a plantar, a colher, a cultivar meu próprio alimento. E eu tinha um mestre, o seu Antônio. Ele era meu vizinho e ele era um agricultor local, familiar, que cultivava orgânico mesmo antes desse termo virar uma moda. E tudo que eu precisava eu perguntava para ele. Aliás, é bom lembrar, ele era analfabeto. Um dia, no começo do ano, quando é a época da colheita do milho, eu tinha demorado um tempão para conseguir achar uma semente crioula dessas, sabe? Que são naturais. É ridículo falar natural, mas é isso. Eu esperei ela crescer, germinar. Quando ela estava grande, eu fui lá para poder colher a espiga e vi que a espiga estava toda corroída. As maritacas, elas tinham feito vários furos e comido os milhos. Eu fiquei puta. Como é que elas tinham feito isso com o milho que eu tinha plantado? Eu atravessei a rua e fui atrás do seu Antônio. E encontrei ele lá, sorrindo. Eu perguntei para ele por que ele estava tão feliz. Ele apontou assim para as maritacas e falou: elas não são lindas? Eu falei: são, só que você está feliz delas terem comido o milho que você plantou? E ele me falou: mas eu não planto só para mim. Falar de antropoceno não é falar, então, de uma humanidade única que age da mesma forma. Também não é falar de um planeta unificado, igual em todas as partes. O antropoceno também não marca a primeira vez que o homem interfere no planeta, mas a primeira vez que ele faz isso de forma muito rápida, muito intensa. O que a gente está falando é sobre a grande aceleração. Com a nossa economia linear, em que a gente produz e descarta, todos os dias, toneladas de roupa, de brinquedo, de carro, de celular, de computador, de geladeira, de fogão, tudo isso vira lixo. Lixo, e vai se acumulando no planeta. O plástico, por exemplo, foi a gente que criou. A natureza não tem como decompor. Ele se torna um poluente persistente. E os cientistas já calculam que se a gente continuar nessa toada, daqui a pouco vai ter mais plástico que peixe no oceano. Vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Cada dia tem mais carro andando pelas ruas, mais moto, mais caminhão. Para não falar na quantidade de helicóptero voando no céu e de avião, os jatinhos particulares dos milionários. Aqueles satélites rodando em volta da Terra, que apesar da gente não ver, eles estão lá. E para tudo isso funcionar, se não bastasse a gente ter que fatiar as montanhas para extrair os minerais, poluindo as águas, a gente ainda pega aquele combustível fóssil que está lá embaixo da terra, que demorou milhares de anos para se compor. É um estoque natural de gás carbônico. A gente pega e queima, eliminando os gases na atmosfera e fazendo com que a gente tenha um agravamento do efeito estufa e contribuindo para uma mudança climática sem precedentes nos últimos milhares de anos. O ser humano não sabe o que é isso que ele está causando. Ele nunca viveu nada parecido na história dele, da humanidade no planeta. Outras mudanças são irreversíveis. Uma espécie, por exemplo, quando ela entra em extinção, ela nunca mais volta a existir. Ela nunca mais volta a existir. Só que qual é a biocapacidade da Terra
para suportar todas essas mudanças que a gente vem causando. Isso é o que os cientistas calculam como limites planetários. Porque a partir dali, não tem mais condição de vida. E a gente já ultrapassou vários desses limites. Então, talvez a pergunta que a gente precise se fazer é quem nessa história? Quem está vestindo essa roupa aqui? Porque dentro do Antropos, do Antropoceno, existem humanidades muito diferentes, que deixam pegadas no mundo também muito diferentes. Não é de se admirar que aquele 1% mais rico, que detém mais da metade da riqueza do planeta, ele seja o principal responsável pela eliminação de gás de efeito estufa. Então, ele é o principal responsável pelas mudanças climáticas que a gente já está vendo que estão acontecendo. Só que quem vai mais sofrer com tudo isso é quem menos contribuiu, tipo o seu Antônio. Também não é de se admirar que já seja consenso entre os cientistas as causas para tudo isso que vem acontecendo. Somos nós, seres humanos, que estamos fazendo tudo isso. Só que mesmo assim, ainda tem negacionista. Porque tem quem se beneficie da catástrofe. As grandes empresas petrolíferas, por exemplo, a partir de uma lógica perversa do capitalismo, elas preferem investir milhões em planos mirabolantes para tirar o gás da atmosfera do que para parar de emitir. Então, a gente, sabendo de tudo isso, permanecendo com o problema, sentindo o peso dele, o que a gente pode fazer? Alguns autores propõem que a gente deixe de ser humano. Esse humano, separado da natureza, egocêntrico, e a gente se torne um ser terrano, coabitando o planeta com todos os outros seres, elementos, estruturas que habitam a Terra. Essa é uma homenagem nossa a um filósofo francês, o Bruno Latour, que faleceu recentemente, mas que se dedicou, em pelo menos os últimos 10 anos da sua vida, a criar um percurso de cuidados, para que a gente pudesse voltar a se sentir pertencente ao mundo, resgatando o sentido, aterrar. O cerrado brasileiro todo plástico, cercadores para lados de peixes, cigarros, engrenagem, fungicida, fulminante, combustível, coxível, vazamento dos navios, abelhas, incidentes aquáticos, pesquisas, cidades, laços de barra, mudança climática, nível do mar, uma música que é mega situação, segmento, sinalização, simplesmente, televisão, computador, Ruína, ruína, a mundo por vir.
aterrar, criar um percurso de cuidados. Queda do céu, a queda do céu. Ruínas. Há mundo por vir, há mundo por vir. Desacelerar e ter cuidado. Desacelerar. Vamos fazer nós mesmos aqueles que, saindo do torpor, ouvem os teus chamados. Vamos fazer nós mesmos.
a todos.